Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado porque eu sei que o Senhor ama cada um que está aqui. E é o teu amor que nos abrange, que nos alcança, que tem esse cuidado de trazer essas pessoas para o teu abraço, para o teu aconchego. Que seja uma noite de mudança, de transformação, de vida para cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos a graça, a unção, a palavra, que o Espírito flua neste lugar, que a tua palavra flua neste lugar, que sejamos apenas vasos nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fazer um exercício super rápido com vocês. Pensa assim, rápido, em 20 amigos, 20 nomes que te venham à cabeça. Vai. Pensa rápido. Eu não tenho 20 amigos. 20 nomes, não sei falar 20 nomes. Alguém pensou? Não consegue? Não. Então pensa em 10. Também não tenho 10. Deu para pensar em 10 aí? 10 pessoas que você lembra do seu convívio. Lembraram? Dessas 10, tenta pensar em 5 que são amigos para toda hora. Consegue? Não? Sim, consigo. Ainda não sei. Se não deu 5, 3. 3 está melhor? Sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, né? Sobre essa questão dos relacionamentos e do que a gente hoje, né, vive, e também de como Deus tem coisas boas para nós, né, nos nossos relacionamentos. Eu queria usar um texto da Palavra de Deus que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, né? No capítulo 12, os versículos 29 a 31. Diz assim, olha, Jesus respondeu: o mandamento mais importante é: ouça, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. O segundo é: ame aos outros como ama a si mesmo. Não há mandamentos mais importantes do que esses. É um texto, acho que até bastante gente conhece, né? Jesus foi questionado sobre a lei e os mandamentos por aqueles homens que eram super religiosos, mas que de fato não tinham relacionamento com Deus. Eram muito religiosos, mas tinham pouco relacionamento. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E eles questionaram Jesus para ver se Jesus cumpria a lei, porque Jesus era judeu, ele tinha que cumprir a lei mosaica. Mas eles foram lá cutucar, né? Você cumpre a lei mesmo? Então ele falou, ó, a lei se resume em 2 coisas. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, na verdade, ele aborda 3 pontos importantes aqui, né? Agora, por quê? Porque Deus criou o ser humano para ser relacional. Deus é relacional. Deus não criou ninguém para viver numa clausura, né? Fechado, num lugar isolado. Tem gente que vive assim, mas Deus não criou as pessoas para isso. Por isso ele criou a família, para isso ele criou a sociedade, a comunidade. Então, Deus é um Deus relacional. Eu acho que a gente nunca viveu um tempo, até hoje, em que as pessoas têm muitos amigos fictícios, né? Porque, assim, até as redes sociais enganam a mente da gente. Por quê? Porque o que você tem no Facebook? Amigos. Centenas, às vezes milhares, que você nunca viu, não sabe quem é. Um monte de gente que pede para te seguir, você fala, segue, tudo bem, né? Eu, como minhas redes são abertas,
Não precisa nem me pedir. Então, você tem lá um monte de amigos que não são amigos. Então, a gente vai se enganando, a mente vai sendo enganada pelo tipo de sociedade que a gente está vivendo hoje. Só que as estatísticas atuais estão mostrando que cada vez mais as pessoas se sentem solitárias, se sentem sozinhas. Hoje que é um mundo que é tão fácil se comunicar, né? Se você pensar, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, num segundo. Você vê essa pessoa. E, no entanto, a estatística mostra que as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias. Na verdade, a estatística mostra que 1 entre cada 4 pessoas se sente sozinha. Gente, 1 entre cada 4 é 25%. 25% da população, não é? Nós estamos aqui em poucos hoje, mas não sei quantos, alguém conta rápido, 3, 6, 9, 12, não é? 12. 25% são 3, certo? 3 pessoas dentre nós, aqui de nós, que nós conhecemos, poderiam estar se sentindo totalmente sozinhas hoje. Então, isso é tão sério, né? Se a gente pensar que o índice de depressão aumentou muito, de pânico e de outras síndromes que afetam muito os jovens, inclusive, e o número de suicídio entre os jovens, que aumentou abruptamente. Então, são coisas que a gente não... às vezes não percebe, porque nós estamos sendo enganados por uma linguagem. A gente está sendo enganado na mente pelas colocações da mídia, da sociedade. Todo mundo dá risada, todo mundo aparece rindo. Então é tudo assim, uma fantasia. A Ilha da Fantasia, né? Acho que vocês nem sabem o que é isso. É uma série tão antiga, mas é a Ilha da Fantasia, quer dizer, é a vida perfeita, e que é o que todo mundo quer mostrar. Ninguém gosta de mostrar os defeitos, e isso, a gente não é nem bobo, né? Vou mostrar o defeito? Não. Mas a gente também tem mostrado uma inverdade. Não é só que a gente não mostra o que é ruim, mas a gente também mostra uma coisa que não é verdadeira. Enfim, eu acho que o maior problema que a gente vive hoje não é o tipo de relacionamento. Eu conheço as pessoas pela internet. Não tem problema nenhum, mudou, né? Antigamente a gente se telefonava, né? E ainda discava. Agora mudou o tipo de contato, de como você conhece as pessoas, de como as pessoas se encontram, de como as pessoas celebram as coisas, mudou. Então o problema não é exatamente esse, mas a questão principal é que as nossas crenças, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente leva para todos os âmbitos da vida. Então, junto com essa solidão que a gente vem sentindo, a sociedade em si, vem junto o medo do abandono, vem a frustração, vem a decepção, o desencontro, às vezes intimidades artificiais. Então, é uma questão que acho que está atingindo todos nós, até nas questões de trabalho. Porque hoje ninguém confia em ninguém, todo mundo acha que, né, vai ser passado a perna. Hoje não tem fidelidade, por exemplo, com quem você trabalha, né? A gente, por exemplo, se você tem um cliente, um comprador seu, ele não é fiel a você mais. Se ele achar o teu produto por 1 centavo a menos, ele vai comprar do outro, porque o que importa, você entende, é cada um ter proveito naquilo que vive. Só que isso faz as pessoas cada vez se sentirem mais sozinhas, porque não tem vínculos, né? Richard Foster, que é um teólogo cristão, e ele fala muito sobre a espiritualidade, na verdade. Ensinando que a gente precisa ter tempo com Deus. Ele fala muito sobre isso, sobre
essa conexão, né, com o que é espiritual. E ele fala que o diabo, né, o inimigo das nossas almas, o adversário, ele tem 3 especialidades: ruído, pressa e multidões. Que é o que faz, hoje, embaraça a vida da gente, né? Muito barulho, é muita informação. Pressa, porque a gente vive num mundo imediatista ao extremo. Você manda um WhatsApp, a pessoa não te responde. Você já não me respondeu, né? E assim vai. E a cobrança, né? Tanto do nosso lado como dos outros. E as multidões, porque a gente vive no meio de muita gente se sentindo muito sozinho, né? A multidão engana. O fato de você estar cercado de muito barulho, de muita gente, de muita coisa, parece, mas não é verdade. E a gente continua muito só. Então, o que a gente está vivendo? O grande problema é a superficialidade do momento que a gente está vivendo. Então, o que eu queria tratar um pouquinho é a questão da superficialidade dos relacionamentos, né? Tudo está meio superficial, mas os relacionamentos mais ainda. Muita gente sabe o nosso nome, né? Muita gente sabe o teu nome, mas pouquíssimas pessoas conhecem o nosso coração. Então, quem é esse tanto de gente que conhece o nosso nome, mas que não conhece a gente, e vice-versa? A gente sabe o nome de... Eu sou péssima para nome, então não é o meu caso, mas, por exemplo, todo mundo sabe o nome de tudo quanto é artista, músico, cantora, a música X, o que tá tocando, o que não tá, nomes, pessoas, sabe? O fulano, o ícone, o famoso, né? Sabemos os nomes, mas a gente conhece o coração, as pessoas conhecem o nosso coração, então os relacionamentos eles se tornaram muito rasos, muito superficiais. E na verdade, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Uma vida rasa é uma vida difícil, é uma vida difícil de lidar com tudo quando a gente vive o tempo todo, né, na superfície. E essa filosofia de satisfação instantânea, isso antes de qualquer coisa é um problema espiritual. A gente precisa parar um pouquinho para pensar, porque a gente está caminhando para uma coisa que vai ter uma hora que ninguém vai aguentar. Hoje nós temos 1 em cada 4 pessoas se sentindo só. Se continuar assim, em pouco tempo nós vamos ter 50% das pessoas se sentindo sós. 2 em cada 4, tá certo? E isso é muito sério para a nossa vida, para a gente ser feliz mesmo. Porque os relacionamentos superficiais, eles não resistem às crises, às tempestades da vida. Todo mundo passa, né? Por um dia mais difícil, mais complicado. E o que a gente vive hoje é o fast food, é o pra ontem, é o imediatismo. Isso é o que a gente vive. Eu não sei se vocês se sentem assim. Eu tô falando muito fora do que vocês percebem, não sei. Eu pensei muito no que eu podia conversar com vocês e de repente me veio muito essa questão. Eu imagino, olhando para os jovens que a gente tem contato, tudo, eu percebi um pouco essa questão. Bem, o que acontece é que um relacionamento bons relacionamentos exigem da gente um pouquinho mais, né? Não dá pra gente dar o mínimo. Tem que exigir um pouquinho mais da gente. O que é o contrário de superficial? Profundo. Então, exige um pouquinho mais. A profundidade exige um pouquinho mais da gente. A superficialidade afasta, mantém distância, enquanto que a profundidade cura a alma.
é muito importante que vocês possam aprender, viver de uma forma mais profunda em tudo que vocês vivem, em tudo. Vocês vão colher frutos disso ao longo, né, da vida. E o que a gente vive é reflexo disso tudo, dessa pressa, de querer manter a aparência, o medo de ser vulnerável, né? A gente às vezes não vai para um relacionamento mais profundo, não precisa ser amoroso, um relacionamento mais profundo, de amizade, de conhecimento, de confiança, porque a gente tem medo de expor as vulnerabilidades, porque hoje tudo é aparência, tudo é competição, então todo mundo tem um pouquinho de medo disso. Eu acho que tudo piorou de qualidade por causa da superficialidade. As universidades, gente, estão pensando em quantidade, não em qualidade, então a gente está tendo profissionais piores em todas as áreas. Tudo que é superficial é pior, pensa. Não é? Não sei, concordam comigo? Pode falar, tá? Se vocês não concordarem, vocês podem falar. Por favor, até ajuda a gente, se tiver alguma questão, alguma coisa. Eu acho que as pessoas estão muito fechadas também, né? As pessoas se fecham pro mundo. Aí quanto mais sozinha ela fica, mais ela se fecha. E por que as pessoas se fecham? Porque elas não têm confiança de se mostrar, de abrir o coração. Por quê? Porque os relacionamentos são esses. Que também não aceita mais qualquer coisa, vamos dizer assim, vai ficando cada vez mais superficial. Não, sim, mas... Você está dizendo que a pessoa fica mais seletiva. É. Mas por quê? Porque falta de confiança, né? A gente pensava diferente. Eu não estou dizendo que era bom e que agora é ruim. Eu só estou dizendo que essa é uma constatação da vida que a gente leva hoje. E aí, como é que a gente vive diante disso? Como é que a gente contorna essas situações? Agora, o pior de tudo em relação à superficialidade é que não satisfaz o coração. Então, a gente está sempre buscando alguma coisa a mais. Eu tenho 100 amigos, eu quero 200. Eu tenho 200, eu quero 500. E assim vai em tudo. Por quê? Porque não satisfaz o coração. Tudo que é superficial não preenche. Porque a nossa alma é muito mais profunda do que isso. Então, essas coisas acabam não preenchendo, né? Sabe, eu penso assim, essas questões todas superficiais que estão muito à mão, porque tudo é muito fácil, elas preenchem o tempo da gente, mas não preenchem a alma. Ocupam o teu tempo. Se você quiser ocupar o teu tempo, você não vai ficar sozinho um segundo. Só que você vai ficar com a alma vazia. Vai estar ocupado 100% do teu dia e o teu coração super vazio. Não é triste isso? Pra mim é uma coisa meio triste, né? Acho que a gente pode viver melhor. É isso que a gente quer falar um pouquinho em relação ao que Jesus ensina, né? Como a gente pode viver melhor nessas questões. Nesse texto de Marcos, Jesus está mostrando a importância de 3 tipos de relacionamentos profundos. Profundos, ele não está falando de relacionamento, ele está falando de coisas profundas, que é o relacionamento consigo mesmo, é amar a si mesmo. A segunda coisa, ele fala do relacionamento com o outro, amar o próximo. E ele fala do relacionamento com ele, que é um amor incondicional. De todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Isso, gente, dá a estrutura pra gente, para todos os tipos de relacionamento e pra vida, né? Então, a primeira coisa, o relacionamento consigo mesmo. A gente está indo na ordem inversa do texto. O texto fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. São as 3 categorias do relacionamento, né? Só que a gente vai na ordem inversa. Vamos falar primeiro do amor a si mesmo. É o amor próprio, né? Agora, não é amar a nossa aparência. Porque tem dia de feia, tem dia de bonito, tem dia, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. Então, não é amar a aparência. Hoje também tá fácil enganar. É só botar lá um negocinho e dar uma arrumada, né, Veri? Põe uma foto... qualquer coisa e resolve. E aí, uau,
Puxa, fiquei o máximo. Só que a gente mesmo, conosco, a gente precisa amar quem nós somos do jeito que nós somos. E porque Deus nos ama assim. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama você com todas as suas questões, com todas as suas vulnerabilidades, com todos os fracassos que você já traz, e com os acertos e com as suas qualidades. Deus ama você como você é, e a gente precisa se amar assim como nós somos, assim como Ele nos criou, tá certo? Talvez você traga no teu coração aí traumas de palavras, situações que você viveu. Às vezes a gente ouve uma palavra uma sentença, uma palavra que vem sobre a gente, que não é nem verdade. E você toma aquilo, acredita e vive aquele trauma. Alguém lá um dia falou, você não consegue fazer nada direito. Aí pronto, o resto da vida você fica com aquilo. Você vai fazer um negócio, você não tem isso super na consciência, mas você acaba achando que você é incapaz. Então a gente deixa de se amar por essas coisas, ou por traumas, ou por alguém que te feriu, que te abandonou. Você fala, bom, então se a pessoa não me ama, então eu não sou ninguém me ama. E a gente vai carregando essas coisas e a gente começa a se sentir sem mérito, a gente começa a se sentir inferior. Não é isso que Deus quer para nós. Isso pode mudar. Acredita que Deus, Ele te ama incondicionalmente. Ainda com os nossos erros e as nossas falhas. Ele não quer que a gente fique errando, porque o erro traz consequências para nós mesmos. E não vai agradar o nome dele, mas Ele ama a gente incondicionalmente, apesar dos nossos erros. Então, se alguém, alguma vez, falou para você que você não merecia amor, que você não merecia cuidado, ou você sentiu qualquer desprezo, não acredite nisso. Comece a acreditar naquilo que Deus fala. Ele te amou de um tanto, né? Numa proporção tão grande que Ele deu o filho para morrer, gente. Aqui só quem tem filho somos nós, Marcos. Você, Mariana, desculpa. Ó, você daria seu filho por alguma razão? Não. Pela melhor pessoa do mundo? Não. Pela melhor causa? Como mártir? Você daria o seu filho? A gente até se dá, né? Como mártir, mas dá o filho, desculpa. Pra mim, ela daria. Não, que daria o quê? Não é dar de presente, é dar em sacrifício. Não. É dar pra morrer, que é isso que ele fez. Né? É disso que eu tô falando. Não é dar de presente. Porque muita gente dá o filho porque não tem condições de criar. A gente não pode julgar ninguém. Mas dar o filho para morrer, o filho que você ama, e Deus então te ama desse jeito. Então o que Ele quer com a gente? Falando sobre o relacionamento de amor com a gente mesmo, do amar a si mesmo. Deus quer que você aceite, primeiro, o perdão dEle. Que você se perdoe. Porque quando a gente passa por uma questão de rejeição, ou uma palavra contrária, ou até um trauma na vida, ou a gente vê um mau exemplo lá atrás, isso afeta quem a gente é hoje, muitas vezes a gente ainda se culpa. Isso é um problema que né, o inimigo quer mesmo frustrar o teu coração. Então você começa a ter essa culpa. E Deus quer que você se perdoe, que você aceite o amor de Deus, aceite o perdão de Deus. Deus não exclui ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele quer que a gente mude quem a gente é.
Ah, por quê? Porque ele não me ama como eu sou. O que ele quer que eu mude? Ele quer que a gente mude o que a gente pensa sobre nós mesmos. Ele nos ama como nós somos, mas ele quer que a gente mude o nosso pensamento sobre nós mesmos. Tolstói, um dos maiores escritores de todos os tempos, né? Ele fala que é uma coisa interessante. Ele fala assim: todos pensam em mudar o mundo e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Não existe um movimento, vocês já perceberam? Tem muitos movimentos aí. Vamos salvar isso, salvar aquilo, mudar aquilo, mudar a política, mudar sei lá, o clima, vamos cuidar, vamos fazer, tem muita coisa, vamos mudar a violência, vamos falar contra a violência. E eu não estou falando que nada disso é errado, hein? É muito legal tudo isso. Mas não existe um movimento assim, ó, vamos mudar como a gente se enxerga, como a gente se vê, vamos valorizar mais quem a gente é por dentro do que quem a gente é por fora. Não, acho que vamos lançar um movimento desse, né, na internet. Ame quem você é, porque Deus te ama como você é. Falta isso, não falta? Tá, até no livro que eu tô lendo, fala que uma das causas da poluição na atmosfera e da poluição na Terra hoje é reflexo da poluição dentro da gente. Então, essa falta de conhecimentos, essa falta de autoanálise desse espaço que há entre nós é reflexo na atmosfera. Exatamente o que eu escrevi aqui. Eu escrevi assim: se a gente deixar o amor de Deus operar em nós, nós vamos ser melhores para o mundo. A gente quer tanto que o mundo melhore, mas se a gente aceitar o amor de Deus e a gente melhorar, amando quem a gente é, nós vamos ser melhores para o mundo. Então, que a gente possa estar sempre contado entre as pessoas que acreditam que a transformação da nossa vida vale o melhor dos nossos esforços. Eu me transformar vale mais do que qualquer esforço para transformar isso aqui. Amém? Segunda coisa é o relacionamento com os outros, o amor ao próximo, né? Aí o texto lá dizia assim: ame aos outros como ama a si mesmo. Então é impossível amar outro quando você não tem um pouquinho de amor próprio. Por isso a gente vê tantos relacionamentos loucos, de opressão, um oprimindo o outro. Por quê? Porque não tem amor próprio. Então é difícil amar, é difícil. Tem um escritor chamado Gary Chapman, e ele fala sobre as linguagens do amor. Eu amo esse livro. Eu também. Você já conhece? Eu amo. É muito bom. O Gary Chapman, ele fala sobre as linguagens do amor no relacionamento homem e mulher, as linguagens do amor dos pais para os filhos. Então, são vários livros, até se vocês tiverem interesse, leiam, porque é muito legal. E o que ele fala? Ele fala que assim, como é que você que a nossa vida, o nosso coração é um tanque de combustível, e que se você não tem combustível lá dentro, se não está abastecido, como você vai dar aquilo que você não tem? Então, muita gente foi criada num ambiente que não recebeu amor, que não ouviu nunca um eu te amo. Aí é difícil falar eu te amo para outra pessoa. Por isso que com Deus é muito... a gente se liberta. A gente se liberta. Porque você começa a sentir o amor de Deus. Olha, eu conheço muita gente que nunca tinha dito assim um eu te amo, de boca cheia. E de repente conhece Deus, sente o amor de Deus. A primeira vez que essa pessoa tem coragem de dizer eu te amo, ela fala para Deus, eu te amo, porque ela é incentivada, né? A igreja incentiva a gente a fazer essas declarações de amor e tal. E a pessoa diz eu te amo. E aí ela passa a conseguir dizer um eu te amo para uma pessoa próxima, para alguém que ela realmente ama. Por quê? Porque ela não foi abastecida, mas quando ela começa a ser alcançada pelo amor de Deus, isso passa a acontecer. Então, nessa era que a gente está vivendo, em que tem muita rede social, o que a rede social faz? Ela cria conexões, mas não cria vínculos.
E tem uma diferença grande entre as duas coisas. Você pode estar conectado com o mundo, como eu falei, com a China, e não ter vínculo nenhum. E a gente acaba sendo enganado com isso. O número de divórcios nos últimos 10 anos aumentou 160%. Sabe o que é isso, gente? O que acontece? Diante de uma estatística dessa, vocês são jovens, talvez às vezes parem e pensem, nossa, acho que eu nem vou entrar num relacionamento profundo, porque ele está fadado a fracassar. Porque a estatística é ruim. E a gente pode mudar isso. Amém? Você não precisa passar isso na sua vida. Você não precisa viver a estatística na sua vida. Você pode ser fora dessa estatística. É o que Deus tem para nós. Quando a gente aprende a amar o outro. Porque os 3 relacionamentos que Jesus fala, eles estão baseados em quê? Em amor. Ame a si mesmo, ame o próximo e ame a Deus. Então, a gente pode sair desse número, né, todo que a gente tem lido, que a gente tem tomado conhecimento. A necessidade mais urgente que a gente tem hoje não é de pessoas inteligentes ou dotadas. Tá cheio de gente inteligente, até o virtual é inteligente, né? Tem inteligência artificial. Então, assim, a gente não tá faltando gente inteligente. No crime tem tanta gente inteligente, né? Hoje os bandidos, eles arrumam um jeito de dar golpe de tudo quanto é jeito. Inteligência. Então, não tá faltando gente inteligente, mas tá faltando gente profunda. Gente com essência, com conteúdo, com profundidade. E é por isso que a gente vê tanto coração insatisfeito, tanta gente insatisfeito. Ame ao próximo. Se a coisa é superficial, não tem amor. Se não tem amor, é superficial. Tá certo? Então a gente precisa trabalhar muito mais o amor de Deus em nós. Não é fácil amar assim, mas a gente vai treinando. Por quê? Com o amor de Deus. Ele vai ensinando a gente a se amar, aí você tem mais amor para dar para alguém, e isso vai sendo uma multiplicação, né? Ao redor de nós, nos relacionamentos, não só nos amorosos, nas amizades, porque a gente está vivendo muito descompromisso. Vocês sabem quanto essa geração foi chamada de geração Y, geração... Hã? Z, enfim, não tem mais nem a letra no alfabeto, acabou. Né? Já Psi. Teta, psi, alfa. Já agora foi. Agora vai entrar essa. E o que caracteriza essa geração que todo mundo fala? Descompromisso. Que é nada com nada. Quem? Aquela hora mais fala, na hora de contratar. Não é? Você pega você tenta contratar um funcionário mais novinho, não tem compromisso. Desculpa os novinhos que estão aqui, mas a verdade é que tudo depende da sua criação, de que se você já recebeu esse amor desde sempre, mas é uma geração de descompromisso. E relacionamento exige compromisso. Não dá para ter relacionamento profundo se não tiver um pouquinho de dedicação, um pouquinho de entrega, um pouquinho de tempo, de gastar, de se entregar, né? Senão não acontece. E ter uma centena de amigos não garante que você esteja seguro. De jeito nenhum. Acho que na verdade está mais inseguro, cheio de pessoas, que com... Por quê? A gente tem que ter com quem contar na hora que o coração dói. Então a gente fez o exercício no começo, né? Quantos a gente consegue pensar? Quando a gente fala amigo, se você for pensar em amigo de verdade, não dá para encher muitas mãos. E aí quando você pensa naquele que vai estar do teu lado quando você estiver na pior,
coração doendo, arrasado, partido, ferido, sofreu qualquer crise na vida, em qualquer área, fica mais difícil ainda, não é? A gente tem alguns amigos, alguns bons amigos, mas aquele que vai estar do teu lado quando dói, isso a gente precisa cultivar. A gente também precisa ser bom amigo. Nós precisamos também ser essa pessoa que vai estar do lado de alguém, né? Quando o coração dela estiver doendo. A gente aprendeu com Jesus, olha só. Jesus, ele vivia cercado de multidões. Muita gente, ele era conhecido por muita gente. Quem não tinha ouvido falar de Jesus? Na época dele, lembram da história, não sei se vocês conhecem, a história do cego de Jericó? Era um cego de nascença que mendigava, porque se hoje é difícil para um deficiente arrumar trabalho, imagina naquela época, né? Aí ele era deficiente, vivia à margem da sociedade, marginalizado, estava lá mendigando à beira do caminho. Mas ele ouviu falar de um tal de Jesus que podia curar. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. E olha como Jesus era conhecido. Então Jesus vivia cercado de gente, mas ele tinha 12 amigos íntimos. Mesmo assim tinha traíra, tinha um medroso, tinha, bom, de tudo. Mas eram os amigos dele. A gente também tem, assim, não é verdade? Tem de tudo. Agora, ele tinha 3 dentre os 12 que eram mais íntimos ainda. Então a gente aprende tudo com Jesus. Agora, essas pessoas, esses homens, ele conhecia a história, ele conhecia o coração deles, ele chorou junto, ele lavou os pés, ele sabia dos erros, dos acertos destes homens. E ele amava. Então, o relacionamento do amar o outro com profundidade vai muito além de você saber o nome e ter o contato, poder fazer uma conexão. Vai muito além. E Deus quer isso pra gente. Aprendendo com Jesus, a gente vai levar os nossos relacionamentos mais para a profundidade. Sabe, eu acho que Deus está falando com a gente porque o mundo está meio ruim, né? De se viver, de se confiar nas pessoas. A gente, tudo bem, pode viver alegre até, mas não tá difícil confiar nas pessoas, tá difícil. E Deus quer preparar para você boas amizades, que você possa amar as pessoas que Deus põe perto de você, que você possa ser um bom amigo, um relacionamento mais profundo. Porque isso é uma troca, né? E vai sustentando a vida da gente. E o terceiro ponto é relacionamento com Deus, que é o amor incondicional, que é o mais importante, que dá estrutura para os outros relacionamentos. O texto diz, o mandamento mais importante é, ouve, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Se um relacionamento humano na superficialidade não satisfaz, relacionamento com Deus superficial também não satisfaz. Deus está chamando a gente para um relacionamento mais profundo com Ele. Porque senão nosso coração também não vai ficar satisfeito. Na verdade, quando a gente tem um relacionamento superficial com Deus, a nossa fé fica fraca. Porque a gente não conhece Deus direito. Então, nossa fé é fraquinha. Nosso coração fica frio. A gente não tem aquela sede, aquela fome. Porque relacionamento também é paixão, né? E a gente acaba não tendo quando você está com Deus só no superficial. E Deus quer te conhecer melhor, quer que você o conheça melhor. Então, o relacionamento profundo com Deus é muito mais do que religião, embora a religião ajude, né? Nós vamos à igreja, a gente está fazendo essa reunião aqui, não é uma reunião religiosa,
mas é uma reunião que apela para as coisas de Deus, que fala da palavra. Mas o relacionamento com Deus é muito mais do que religião, é muito mais do que um rito, uma regra, é vida de amizade e é diária. Sempre quando eu tô falando de relacionamento, eu lembro de uma música velha. Ai, gente, como eu tô velha. É porque essa música, acho que vocês não conhecem, é daquela... até esqueci o nome da banda, isso que é pior. É aquela música que fala assim: sim, é como a flor, de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e alegria, e tem que regar todo dia. Vocês sabem? Conhecem? Ninguém conhece? Ai, que tristeza. Essa música é daquela banda, meu Deus, lembra aí? Não lembro. Cor do Som? Mas não é, né? Não é Cor do Eu não Som, lembro eu também. acho que é Roupa Nova, Cor do Som, uma dessas daí. Ai, pelo amor, vocês já ouviram pelo menos falar esse nome? Roupa Nova já. Por favor, procura aí se não é deles, vai, por favor. Senão eu vou me sentir assim, do outro planeta. Mas é isso. Tem que ter conversa diária, comunhão diária. Relacionamento profundo não pode ser com pressa. Então, com Deus é a mesma coisa. Precisa ser aquela conexão diária com o Senhor, sabe? Deus tem o maior prazer de te fazer feliz, porque Ele é Pai. E pai e mãe querem fazer os filhos felizes. Mesmo quando os filhos não querem, mesmo quando eles querem outra coisa, o coração da gente é fazer os filhos felizes, é fazer você ver alegria no rosto. A coisa mais deliciosa é dar um presente pro teu filho e ele abrir um sorriso. Gente, não tem nada que pague nesse mundo. Ou quando você gera felicidade na vida dos teus filhos. Deus é assim. Ele quer te fazer feliz a qualquer preço. Mas um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento de conexão de verdade com Deus, é mais do que pedir coisas para Deus. Porque a gente acaba se aproximando de Deus muito para guarda, protege, ajuda, me dá, me leva, me traz. Ele quer fazer tudo isso para nós porque Ele é Pai. Ele tem prazer de ver a tua felicidade. Mas relacionamento profundo com Deus tem que ser mais do que isso. Tem que ser mais do que ir para Ele só para pedir. Tem que ser troca, relacionamento de amor, de verdade, caminhar com Deus, andar com Ele. Isso transforma o nosso caráter, viu? Transforma quem a gente é. Ah, mas eu não sou tão ruim assim, não, Axel. Não, eu sei que você não é. Mas acontece que quando você se relaciona em amor com Deus, vai ter amor de sobra no teu coração, para as pessoas ao teu redor. Você vai se amar. Eu sempre falo uma coisa, sabe, gente? Eu falo que eu sou queridinha de Deus. Por quê? Ele faz alguma coisa a mais para mim do que faz para você? Ele me ama mais do que ama vocês? De jeito nenhum. A Bíblia é clara, ela fala: Deus não faz acepção de pessoas. Acontece que eu aceitei o amor de Deus de tal forma, eu me sinto tão amada por Ele, eu acredito tanto que Ele me ama, que isso me faz 10 vezes mais feliz. E eu me sinto amada, então eu também tenho uma alegria de poder amar as pessoas, porque realmente eu me sinto muito amada. E é assim que Ele quer que você se sinta. É isso que Ele quer fazer, preencher o teu coração, para você sentir esse amor de uma forma que transborde no teu ser, sabe? Quando a gente anda muito com Deus, todo dia, a gente é transformado. Por quê? Quando você anda muito com uma pessoa, você fica parecido com ela. Ou não é? O convívio te faz parecido, né? Amigos falam as mesmas gírias, as mesmas palavras, é ou não é? Pegam as mesmas manias. Morar junto, então, a gente vai pegando o jeito um do outro. Marido e mulher pegam o jeito um do outro. Fica parecido, às vezes até o semblante fica parecido, não sei se você já
perceberam isso? Tem gente que convive tanto tempo junto que as pessoas falam, vocês são. Por quê? Fica parecido. Quando você anda muito com Deus, você fica parecido com Ele. Não é maravilhoso isso, gente? Não é incrível? Não é uma oportunidade incrível da gente ser transformado no nosso caráter? Então, o que Deus está te convidando? Para você aprender sobre Ele, para você ouvir sobre Ele, para você não conhecer Deus só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Deus quer que você peça a ajuda dEle, sim. Deus quer que você clame, que você ore, que você peça proteção, que você conte com Ele para te ouvir, mas que você também ouça quando Ele fala com você. Aí o relacionamento fica incrível, porque comunicação é um dos maiores problemas dos relacionamentos, inclusive com Deus. A gente não deixa Deus falar, a gente só fala, não para um pouquinho, não fica um pouquinho quieto, não deixa Deus mostrar, deixa Deus dar direção. Depois que você já caiu no buraco, você fala, Deus, e agora esse buraco? Machucou meu pé, agora cura meu pé? Não, se você ouvisse Deus falar, você não ia pisar, você não ia cair. Então Deus quer isso para vocês, para mim, para todos nós, não é verdade? Bem, Deus quer profundidade, Deus quer ser amigo íntimo de você, meu amigo íntimo. A Bíblia fala assim, eu não te chamo servo, mas eu te chamo amigo, porque eu te revelo os meus segredos. Amigo é para quem a gente conta segredo, é ou não é? A gente não conta segredo para alguém que não seja muito amigo. E Deus fala que Ele nos considera tão amigos dEle que Ele nos conta os seus segredos. Não tem relacionamento melhor. Então, ser amigo de Deus é ter Deus ao nosso lado, andar com Ele, chorar com Ele, sorrir com Ele, poder contar com Deus, poder contar tudo para Deus. E é isso que Jesus quer ser para você. Então, Deus quer que você o ame sobre todas as coisas, porque Ele te ama imensamente. Então, Ele quer um relacionamento profundo. Ele quer que você aprenda a amar o outro. Quando você estiver cheio do amor dele, é fácil amar o outro. E mais ainda, ame a si mesmo. Amém? Então, hoje o Espírito Santo está te convidando. Nós já estamos acabando. Feche os teus olhos aí mais uma vez. Espírito Santo, Ele sonda o coração, né? Deus é Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E o Espírito Santo está te convidando primeiro para você se perdoar. Perdoar os que te fizeram se sentir mal amado, mal amada. Acreditar num amor dele que é incondicional por você, um amor maior, para você valorizar quem você é. Esse é o primeiro ponto. Deus está te convidando para isso agora. Ele quer curar o teu coração através do perdão, através do amor. Ele está te convidando para você parar de manter relações que não têm essência. Deus está te avisando. Para com isso. Porque o resultado não vai ser bom. Vai te ferir, vai te machucar. Então, para de ter relacionamento que não tem essência, que é só aparência, e começa a buscar relacionamentos que são baseados no amor e na verdade. Olha, o Espírito Santo está te convidando para você ser a resposta para alguém que está precisando de cura no coração. Para você ser a pessoa que cura o coração de alguém, para você ser bom amigo, para você ser fiel, para você não fazer fofoca sobre o seu amigo, para você não falar mal do seu amigo, para você ser alguém que alguém pode confiar. O Espírito Santo está te convidando para você restaurar um relacionamento ou começar um relacionamento com Jesus Cristo nessa noite. Ele quer ser mais do que um nome na sua lista. Jesus não quer ser só o nome da sua lista ou até da sua oração. Em nome de Jesus, amém. Não, Jesus quer ser mais do que isso. Ele quer ser seu amigo íntimo, confidente, conselheiro, companheiro, amigo no caminho, para você conhecer de perto, não só de ouvir falar. Amém?
Então, você não quer convidar Jesus agora para ser seu amigo íntimo? Vamos convidar Jesus? Jesus, eu quero ser amigo seu. Porque Ele quer. É a gente agora que precisa dar um passo, né? Ele sempre dá o primeiro passo. A gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. A gente se torna amigo de Jesus porque Ele se tornou nosso amigo primeiro. Então, o convite para Jesus morar no coração é o convite para a intimidade. Porque quando a gente mora junto é o jeito de conhecer melhor a pessoa, né? A gente às vezes conhece tantos anos, aí mora junto, aí que você vai conhecer a pessoa para valer. Você vai saber quem ela é. Não é verdade? Se você quer fazer isso, põe a mão no teu coração. É só um símbolo, é um gesto para você dizer para Jesus, vem morar no meu coração. Fala comigo assim, ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te convido. convido Na minha vida. na minha vida Para ser o meu Senhor. para ser o meu Senhor, o meu O amigo, meu Salvador. o meu Eu não Salvador. quero mais me sentir só. Eu não quero mais me sentir só. Entrego a minha vida Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. nas tuas mãos. Amém. Amém. Simples, né? Mas se você soubesse a importância que essa oração tem, porque é uma autorização que você está dando para Jesus entrar no teu coração e ficar com você. Ele está sempre batendo na porta. Se você abrir a porta, ele entra. Ele não invade, né? E agora eu vou orar por vocês, tá? Senhor Deus maravilhoso, o Senhor viu as nossas mãos nos nossos corações, pedindo para o Senhor fazer morada, e é isso que eu peço. Que o Senhor venha ao encontro da fome, da sede, da carência, da solidão, da necessidade de cada um aqui, Pai. Para ser o amigo fiel, para escrever o nome destas pessoas no livro da vida. Venha ao encontro desta sede do nosso coração, Pai. Traz cura para o nosso coração nessa hora, traz cura para estes corações, cura para as relações, para os relacionamentos interpessoais e o relacionamento até consigo mesmo, Pai. Traz cura hoje, que nós possamos nos amar, que nós possamos entender o valor que nós temos diante de Ti, Senhor. Dá coragem para cada um aqui viver vínculos verdadeiros, relacionamentos profundos. Tira o medo, tira a vergonha de se sentir vulnerável, mas que a gente possa viver experiências maravilhosas através do Teu amor. Tira os complexos, tira o medo de qualquer fracasso, tira o trauma dos fracassos passados, Senhor. Traz cura para o coração, que nós possamos liberar perdão para nós mesmos, que nós possamos liberar perdão para as pessoas que nos feriram. Cura o nosso coração, mais uma vez eu te peço, Senhor, nos ensina a amar como o Senhor ama. Nos ensina a ser como o Senhor quer que sejamos, Pai. Nos dá a capacidade de nos abrirmos, de abrir o coração com as pessoas certas. Traz para nós, aproxima de nós amizades verdadeiras, nós estamos pedindo, Senhor. E nos ajuda a ser amigos verdadeiros, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor, para que a gente estabeleça os vínculos corretos. Abre os nossos olhos para enxergar aquilo que não é para nós, aquilo que atrapalha a nossa vida, Senhor. E nos dá graça, Pai. Nos dá a Tua graça para que a gente possa manter os relacionamentos que o Senhor preparou para nós. Para nós mantermos o nosso relacionamento contigo cada dia em mais profundidade. E com as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Nos dá graça, Pai, para cultivarmos, para fazermos o nosso melhor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que hoje aqui também, Senhor, se alguém chegou com uma necessidade, com um pedido, com uma angústia, com uma dor, com uma aflição, com uma preocupação, Espírito Santo de Deus, toca em cada um.
Levanta, ajuda, Senhor. Faz milagres nesta noite, Pai. Muda a história e traz a bênção do Senhor sobre estas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Querem falar alguma coisa do assunto? Alguém tem alguma colocação? Não? Aqui tem, Gabi. Quando você fala, né, que hoje as pessoas e a gente se sente muito sozinho, a gente não deveria se sentir, né, uma vez que a gente tem Jesus Cristo na nossa vida. Só que eu mesma me pego, eu por morar sozinha, por ter que tocar uma empresa sozinha, fazer tudo sozinha, não ter família aqui e tal, eu me pego muitas vezes me sentindo sozinha, pra baixo, mas eu falo, não, mas eu tenho Jesus, tenho Deus na minha vida, então é onde a gente tem que pedir a presença dele, correr pra ele, porque se a gente se sentir sozinha, a gente surta, né? Chega uma hora que a gente não dá conta de tudo, porque é muita pressão em cima da gente, né? Então é onde tem que buscar sempre a Deus mesmo para tirar esse vazio e essa solidão que eu acredito que muita gente se sente assim, né? É. E é no meio de tanta coisa, né? De tanta preocupação, de tanta responsabilidade assim mesmo, né? Cercada de tanta coisa, e se sente só. E se sente só. É verdade, mas eu acho que é muito o estilo de vida, né? Que a gente está vivendo, é o modo de vida que a gente está vivendo. O tempo está passando muito rápido também. Esses dias eu falei, gente, os dias estão passando tão rápido. Aí meu irmão virou e falou assim, não, os dias não, os anos. A gente nem vê o ano passar. Nós estamos chegando no meio do ano, acredite. É incrível isso, não é? A gente ainda está pensando que o ano vai começar, nós já estamos no meio. É uma loucura, né? Graças a Deus aqui, Matheus. Eu acho que é só para complementar uma coisa que você falou, né? Quando a gente fala assim, ame o próximo como você ama a si mesmo, é nunca amar o outro a mais do que você se ama. Nunca colocar o outro acima de você. Que eu acho que é o momento que a gente... quando a gente não tá preenchido da gente mesmo, a gente quer que o outro preencha a gente acaba muitas vezes até mesmo idealizando muito uma pessoa do que ela não é aquilo. E aí eu acho que quando você ama muito mais o outro que você se ama, você se perde mais ainda de quem você é. Você deixa de ser você mesmo para agradar o outro, você perde seus valores inegociáveis para poder ter a outra pessoa na sua vida, mas ela não é tudo aquilo. E você tem que se amar primeiro, se colocar no seu lugar. E às vezes perder o outro, melhor você perder uma pessoa do que você se perder de você mesmo. Eu acho que Deus... Não tem que idolatrar ninguém, né? A gente tem que idolatrar Jesus, isso. Não é idolatrar, mas hoje muitas vezes quando você não se ama também o suficiente, você ama muito mais o outro do que você se ama. Ou ama a ideia do outro, né? Uma coisa que a gente conversou, né, no final de semana. Porque às vezes você não é que você ama a pessoa, você ama o que você quer que ela seja. Então você inventa uma pessoa e aí quando ela não é, você se frustra, você se decepciona e começa a ter os desentendimentos, a dor, as feridas. Por quê? Porque você idealizou, mas ela não é, você que inventou aquela pessoa, ela não existe de fato. Por isso que é tão importante a gente pedir a direção de Deus para os relacionamentos. Que Deus cerque a gente de pessoas verdadeiras e que a gente seja verdadeiro. Não tenha medo de ser verdadeiro, né? Porque se alguém tem que amar a gente mesmo, tem que amar do jeito que a gente é. Agora, é óbvio que a gente pode melhorar. Se eu tenho coisas que são ruins, defeitos, que eu não tenho, você tem? Todo mundo tem um monte de defeitos. Então, se a gente tem defeitos, nós não vamos dizer assim, você tem que me amar do jeito que eu sou e sou péssimo. Não é assim. É justamente esse o trabalhar de Deus no nosso coração. Você vai aprendendo com Ele um amor tão grande que você também quer ser alguém que ame e que possa ser amado e que demonstra. Porque amor, relacionamento, gente, eu podia falar 20 horas sobre relacionamento. Meus filhos iam me matar. Mas, enfim, o relacionamento é atitude.
Não é assim, tem que me amar do jeito que eu sou. Não, a gente tenta melhorar. Quando você ama, você quer agradar. E quando o amor é recíproco, isso é mais legal ainda, porque você quer fazer a vontade do outro, o outro quer fazer a sua. Aí fica feliz. Não é? Então, é por isso que Deus quer tratar o coração, sabe? Porque eu acho que essa geração de vocês está sofrendo muito por causa disso. Porque fica tendo que passar uma imagem, fica tendo que vender quem uma pessoa que não é. Aí alguém ama quem você não é e você ama quem a pessoa não é. E aí vem todas as decepções, as frustrações. Por isso que os relacionamentos estão acabando tão rápido. Tão rápido. A média de duração dos casamentos abaixou em anos. Antes os casamentos, a média já foi mais de 20 anos, 25, mais, muito mais. Hoje está em 13 anos. É mais ou menos o que duram os relacionamentos. 13 anos não deu tempo nem de criar os filhos. Pensa, não é verdade? Não deu, porque teu filho é criança ainda, é adolescente, você tem um relacionamento de 13 anos. É muito difícil. Então Deus quer poupar vocês desses sofrimentos, ensinando a amar você mesmo, porque Deus te ama. Amar o outro, porque é dando que se recebe, gente. É uma troca, é amor, é relacionamento de profundidade. E amar a Deus. Vamos lá, ó, grava essa frase. Se é superficial, não tem amor. Se não tem amor, é superficial. Pronto, você já vai saber que não vale a pena, né? Não vale a pena investir tua vida, teu tempo, tua energia, às vezes até o teu dinheiro. Não vale a pena. Então ora todo dia, fala com Deus, pede, Senhor, me cerca das pessoas certas, relacionamentos certos, me faz ser uma boa amiga, um bom amigo, né? Amém? Alguém tem algum pedido específico de oração pra gente que queira pedir agora, pra gente fazer junto? Provas? Não. Não? Ninguém? Eu queria pedir pra orar pela minha família. Minha família. Mais alguém? Eu pela minha saúde. Eu tô mal. Tô sem ombro. Estourou o braço na viagem. Eu quero pedir pela saúde do meu avô. Tá, vamos orar. Chegou, foi. Mais alguém? Chegou semana passada com o braço estourado. Andar lá. Amanhã eu vou fazer ressonância, vamos ver o que vai dar. Eu queria falar, pela tia Elza. Tá. Quem que te Elza? Trabalha na minha casa, assim. Quer pedir alguma coisa? Não? Quer pegar o